Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de número 34. A gente vai continuar falando sobre integrais imediatas. Nesse vídeo a gente vai ver uns problemas um pouco mais trabalhosos, né, do que os que a gente viu nas últimas aulas, né, para a gente avançar um pouquinho mais. Então a gente tem, por exemplo, né, no exemplo aqui 123, a gente tem uma função g de x que é dada por 4 menos cosseno de x. A gente não sabe quem é a função f, tá? A função f é o que a gente quer descobrir. O que a gente sabe é que a derivada dessa função é 4x menos e elevado a 2x, e a gente sabe também que f de zero é igual a g de zero. Então, quando ele deu a derivada da função, a gente consegue usar a ideia de integração para achar uma primitiva, tá bom? A gente consegue calcular a integral e achar um possível valor para f, tá? E aí, fazendo essas contas, a gente vê, né, que na verdade, a gente não consegue só com isso descobrir, né, só sabendo a derivada, a gente não consegue descobrir quem é a função f, porque a gente ainda tem essa constante aqui para determinar. Né? E a gente vai conseguir determinar essa constante usando essa ideia de que f de zero é igual a g de zero. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha aqui na integral. A gente tem a integral de uma diferença, isso pode ser escrito como uma diferença de duas integrais. A constante 4 passa para fora multiplicando, integral de x ao quadrado sobre 2. Como eu estou multiplicando por 4, vai ficar simplesmente 2x ao quadrado. E a integral de e elevado a 2x é e elevado a 2x dividido por 2. Bom, pessoal, então a gente conseguiu encontrar aqui a família de funções, né, que a gente pode, que servem aqui como possibilidades para a função f, né, mas para a gente determinar aquela função, aquela única função que bate com todos os dados do problema, a gente vai precisar garantir que f de zero seja igual a g de zero. E g de zero é fácil de calcular, você vai substituir onde tem x aqui por zero, vai ficar 4 menos o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1, 4 menos 1, 3. Ah, legal, então f de zero tem que ser igual a 3 também. Vamos lá, a gente já tem aqui a expressão genérica para f de zero, né? Você vai trocar aqui para f de x, né? Você vai trocar onde tem x, você vai trocar por zero, vai ficar 2 vezes x ao quadrado, ou seja, 2 vezes zero ao quadrado, zero, e elevado a 2x dividido por 2, e elevado a zero é 1, dividido por 2 vai dar menos de meio, mais a constante c, isso tem que dar o 3, né, que é o valor de g de zero. Então quanto que vai ser o c? Né? O c vai ser 3 mais meio, né? 3 mais meio, 7 sobre 2, encontramos o valor de c e finalmente a gente conseguiu descobrir quem é a função f. Né? Só repetir essa expressão, mas trocando aqui o c, a constante, pelo 7 sobre 2 que a gente conseguiu determinar. Mais uma, pessoal, mais uma questão com uma ideia parecida. A gente tem aqui a função f, tá? A função f', né, que é ln do quadrado de cosseno de x. A gente sabe que a função f' é a integral da derivada aqui de f' ao quadrado mais seno ao quadrado de 2x. A gente sabe quanto que é f de zero, o f de zero, a gente quer saber quanto que é o f de π sobre 4. Então vamos lá, né? A gente primeiro tem que tentar simplificar aqui essa expressão do f', né? Ele é integral de alguma coisa, né? A gente vai precisar resolver essa conta. Mas para a gente poder chegar na integral, primeiro a gente precisa substituir aqui dentro pela derivada de f'. Poxa, derivada de f', derivada dessa expressão. É uma regra da cadeia. Você vai fazer primeiro, né, a derivada aqui da mais externa, derivada de ln é 1 sobre x, então vai ficar 1 sobre cosseno de x ao quadrado, né, cosseno ao quadrado de x, e vai multiplicar pela derivada aqui da função mais externa, da função mais interna. Só que a função mais interna é o quadrado de cosseno de x. De novo, pessoal, isso é uma regra da cadeia. Né? Você vai fazer o seguinte, você vai calcular a derivada da função mais externa, a função mais externa é uma coisa elevada ao quadrado, então a derivada vai ser 2 vezes essa coisa, ou seja, 2 vezes cosseno de x, e a gente vai precisar ainda multiplicar pela derivada de cosseno é menos seno. Ufa, né? Conseguimos finalmente resolver aqui essa derivação. Observa que tem cosseno de x aqui 2 vezes no denominador, uma vez no numerador, a gente cancela, vai sobrar então seno de x dividido por cosseno de x, isso é tangente de x, multiplica aqui com esse menos 2. Bom, então a gente vai substituir aqui no cálculo de f',
Dentro aqui do símbolo de integral, né, do integrando, a gente vai substituir aqui pelo quadrado dessa expressão. Então, é menos tangente de x elevando ao quadrado, vai ficar 4 que multiplica o quadrado da tangente. E o resto, o restante aqui, seno ao quadrado de 2x, a gente simplesmente repete. Esse 4 pode passar para fora. Eu tenho aqui uma soma, uma integral da soma, posso quebrar na soma das integrais. Seno ao quadrado de 2x, a gente sabe, né, a gente já viu em outras ocasiões, que para resolver expressões desse jeito, integrais desse jeito, a gente vai precisar fazer uma substituição, né? Você vai usar aquela ideia do arco metade, né? Do seno do arco metade, escrever seno ao quadrado de 2x como 1 menos o cosseno de 4x sobre 2. E aqui tangente ao quadrado também, né, facilita a nossa vida se a gente fizer uma nova substituição e escrever isso como seno ao quadrado menos 1, né? Porque a tangente de seno ao quadrado a gente conhece, a tangente de seno ao quadrado é tangente. Bom, pessoal, então a gente vai pegar, né, e calcular aqui no próximo slide. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, né? A gente vai calcular, então, finalmente agora a integral, né, essas duas integrais, né? Então, integral, né, que eu tinha comentado com vocês, de seno ao quadrado, tangente, integral aqui de menos 1 vai dar x, né? Então, ó, vai ficar x, tangente de x, multiplica pelo 4 que estava lá fora, né? Esse 4 que aparece aqui fora, e essa expressão aqui também vai ficar meio menos cosseno de 4x sobre 2, né? A gente integra também, integral de meio vai ficar x sobre 2, e cosseno de 4x sobre 2 vai ficar menos seno de 4x sobre 8. Legal, conseguimos determinar então a função fx, ou pelo menos a família, né? A família de funções que servem aqui para o fzão de x. Está faltando determinar a constante, né? Ainda está faltando isso. Bom, como é que a gente vai achar essa constante? Ele disse para a gente que f de 0, fzão de 0, é igual a 7π sobre 8 menos 5. Deixa eu voltar aqui. Olha só, fzão de 0 é igual a 7π sobre 8 menos 5. É isso que a gente vai usar, né? Então, a gente vai substituir aqui por o x, né? A gente vai substituir por 0. Tangente de 0 é 0, vezes 4 continua 0, né? Menos 0 continua 0. Seno de 0, 0 também, dividido por 8, zerou. E a gente conseguiu descobrir, então, que a própria constante c é esse valor, de 7π sobre 8 menos 5. Legal, constante determinada. Finalmente conseguimos descobrir, então, quem é o fzão de x. Mas lembra que a pergunta era qual é a imagem de π sobre 4 por essa função fzão de x. Então, a gente vai precisar ainda substituir, em todo lugar que aparece x, a gente vai precisar substituir por π sobre 4. π sobre 4, pessoal, tangente de π sobre 4 é 1, né? Vezes 4 vai dar 4 mesmo, está aqui repetido, né? O menos 7π sobre 8 com esse mais 7π sobre 8 a gente pode cancelar, e vai sobrar aqui menos seno de π sobre 8. E agora, né, quanto que é seno de π? Seno de π é 0, né? 0 dividido por 8 vai dar 0 mesmo. E aí sobrou para a gente, vai sobrar só esse menos 5, né? 4 menos 5, menos 1. Legal, né? Então, menos 1 é o resultado aí desse cálculo. A gente precisou, né, para resolver essa questão, precisou relembrar aí da regra da cadeia, né, e fazer aqui a integração, fazendo as manipulações algébricas, usando as fórmulas de trigonometria aí conveniente. Bom, pessoal, eu sei que essas fórmulas, né, essas fórmulas trigonométricas que a gente está usando, né, a princípio, pode parecer muito confuso, né? Você pode pensar, nossa, mas como é que eu vou lembrar disso, né? Mas aí você vai vendo, né? Você vai vendo vários exercícios, e a nossa ideia aqui é essa, né? Mostrar vários exemplos, que depois de ver várias situações, você acaba se acostumando com aquela ideia, né? E você bate o olho e já consegue identificar, poxa, essa aqui é a fórmula trigonométrica, essa aqui é a substituição que vai ser conveniente, que vai me ajudar a resolver. Por exemplo, né? Uma substituição que a gente já vem usando é essa, que a gente transforma aqui o produto seno por cosseno, a gente transforma numa soma, né? Numa soma de senos, uma soma de cossenos, dependendo da situação. Então, usando essa fórmula, que na verdade é a forma fatorada, né? É um outro jeito de escrever a forma fatorada, né? Aquela formulazinha que a gente já viu lá no ensino médio, não é nenhuma fórmula nova, isso faz parte da trigonometria básica. Usando essa expressão, a gente consegue escrever seno de 3x vezes cosseno de 5x, a gente consegue escrever isso como seno de 8x menos seno de 2x, tá bom?
Mas por que ficou assim, né? Vamos lá, a regra aqui diz que eu tenho que pegar seno de A cosseno B, eu vou pegar o A e o B e vou somar, ele vai ser o argumento do seno. Legal, 3x mais 5x, 8x. E quem vai ser o argumento aqui da segunda parcela, né? Vai ser o A menos B, então vai ser 3x menos 5x. 3x menos 5x dá menos 2x. Então aqui eu poderia escrever mais seno de menos 2x. Só que como seno de x é uma função ímpar, né? Como seno de x é uma função ímpar, seno de menos 2x é a mesma coisa que menos seno de 2x, certinho? Então a gente pode escrever desse jeito aí para ficar mais simples. E agora a gente quebra, né? A gente pode quebrar, a gente pode olhar separadamente, né? Para cada uma aqui para cada um desses termos, né? Faz a integral do primeiro, faz a integral do segundo, não esquece de multiplicar por meio, você tem aqui, né, a expressão da integral. Pessoal, então a gente conseguiu encontrar o f de x, né? Ou pelo menos a gente conseguiu encontrar, né, uma expressão mais genérica para o fzinho de x. Ainda não está pronto que a gente ainda precisa determinar essa constante c. Né? Para isso a gente vai usar o fato de que f de 0 é igual a zero. Então vamos lá, né? F de 0 é igual a zero, cosseno de 0 é 1, né? Você substitui e vai chegar à conclusão, então, de que 1 quarto menos 1/16 mais c igual a zero. Ou seja, o c é 1/16 menos 1 quarto, o c é menos 3/16. Agora sim, finalmente a gente conseguiu determinar, né, quem é essa função f de x. O enunciado pedia para a gente calcular o valor de π sobre 16, né, por essa função, a imagem de π sobre 16 por essa função. A gente substitui aqui onde tem o x, né, você substitui e aí é só calcular. Dizendo assim, é só calcular parece tranquilo, né? O problema é que a gente vai precisar calcular, olha só, essa expressão é até fácil, né? Cosseno de π sobre 8, aliás, não, essa aqui é complicada, né? A gente vai substituir π sobre 16 aqui no 2x e vai ficar π sobre 8, né? Essa expressão aqui é complicada de fazer, né? Se você quiser levar para grau, né, para poder identificar melhor, π sobre 8 é metade de 45 graus, é 22 graus e meio, né? Então, quanto que é o cosseno de 22 graus e meio? Bom, para isso, você pode recorrer àquelas fórmulas de cosseno do arco metade. Sabendo o cosseno de 45, você sabe o cosseno de 45 sobre 2. E aí, fazendo essas contas, né, a gente chega nessa expressão, 2 mais raiz de 2 sobre 4, né? E esse 4 aqui no denominador, eu passei ele aqui para fora, né, como 1 quarto multiplicando. Cosseno de π sobre 2, né, tranquilo de fazer, cosseno de π sobre 2 é zero, essa expressão vai zerar, vai sobrar aqui o menos 3/16, e aí é só juntar tudo, né? Você junta tudo, observa aqui que 4 é um quadrado perfeito, ele vai sair da raiz, né? Vai sair como 2, vai multiplicar esse 4 aqui de fora, vai ficar igual a 8, e aí você tem a resposta final, está aqui, né? Raiz de 2 mais raiz de 2, você tem aqui um radical duplo, dividido por 8, menos 3/16, essa é a resposta dessa questão. Pessoal, mais uma. Agora, né, a gente vai sempre tentando avançar um pouquinho mais, né, vendo situações mais interessantes. Agora a gente tem, olha só, uma derivada segunda aparecendo aqui. Né? Você conhece a derivada segunda, você quer descobrir quem é a função original, né, quem é a função f, né, conhecendo a derivada segunda. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Né? Bom, vamos lá. Eu tenho a derivada segunda, eu quero desfazer uma derivação. Desfazer uma derivação é integrar. Né? Então, se eu pegar essa expressão e integrar, eu saio da derivada segunda para a derivada primeira. Né? Então, só fazer as contas aqui. De novo, né? Cosseno ao quadrado de x, a gente vai usar de novo aquela regra, né, do cosseno do arcometagem. Você vai escrever isso como 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Né? Toda hora a gente usa essa fórmula. E aí a gente consegue desenvolver e achar essa função f'. Bom, a gente consegue achar a função f', claro, dependendo de uma constante, né, que eu chamei aqui, podia ter chamado de c, chamei de c1, para não confundir que daqui a pouco a gente vai precisar integrar novamente e encontrar uma nova constante. Então, eu preciso determinar quem é c1, para isso, né, uso o fato de que f' de 0 é igual a 2. Né? Então, a gente consegue encontrar f', quando você trocar aqui o x por 0, a resposta vai ter que dar 2, e a resposta deu exatamente essa constante. Né? Nota que 3x dividido por 2 quando o x é 0, isso vai dar 0. Seno de 2x vai dar 0. Seno de 2x quando o x é 0 é seno de 0, né? Deu 0 também.
essas duas primeiras parcelas cancelaram, sobrou só a constante C1, essa constante C1 tem que ser igual a 2. Bom, pessoal, então a gente conseguiu encontrar quem é a função f de linha, né? F', né? Quem é a primeira derivada. É essa expressão aqui, no lugar do C1 a gente troca por 2. Mas lembra, não é isso que a gente quer a função f original. Então o que a gente vai fazer? A gente vai integrar uma segunda vez. Então integrando a derivada, integrando o f', a gente acha o f, né? Integrando a derivada da função f, a gente consegue encontrar a função f. Tá? Então, essa integral aqui é mais tranquila de calcular, né? Não tem muito mistério, e essa integral vai gerar uma nova constante C2 que a gente precisa determinar também. Deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu voltar aqui no enunciado. Ele diz para a gente que f de 0 é igual a 7/8. Né? Então, isso vai permitir que a gente calcule essa constante. Né? Então, você vai fazer o x valendo 0, né? E essa resposta tem que dar 7/8. Daí a gente tira, né, que a constante C2 precisa ser igual a 1. Legal, conseguimos encontrar a função f de x, né? Ufa, né? Depois de duas integrações, a gente conseguiu sair da derivada segunda e voltar para a função original. Agora ele pede que a gente calcule a imagem dessa função no ponto x igual a π. Né? Então você vai trocando aí, onde tem x, você troca por π, e a gente vai chegar nessa expressão para calcular. Vai ficar, ao final, 3π² sobre 4 mais 2π mais 7/8, né? Que fazendo esse 1 inteiro menos esse 1/8, 7/8. Ok, pessoal? Então, essa é a resposta desse exemplo. E a gente fecha por aqui. Próxima aula, a gente continua falando, tratando aí mais ideias, mais outros casos, né? Mais outras ideias envolvendo integração. Tchau, tchau e até lá!